Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai avaliar algumas questões da prova de título de 2019 com o objetivo, quero deixar bem claro o objetivo desse vídeo, dessa aula, que é entender qual é o objetivo do examinador em cada questão, o método dele, o raciocínio por trás de cada questão, que eu acho que isso facilita muito na hora de realizar a prova. A prova não é uma prova fácil, mas para quem estuda, para quem sabe os conceitos, é muito relevante, muito relevante, saber executar a prova, saber resolver a prova, porque ela traz muitas pegadinhas, traz temas sempre repetidos, às vezes questões repetidas, mas via de regra os temas são muito previsíveis, pelo menos 70% dos temas da prova são previsíveis, alguns fogem à regra, tornando um pouco mais difícil, mas a gente sabe que a gente precisa acertar apenas 60% das questões. Não é um concurso, a gente não está competindo contra ninguém, a gente pode-se dizer que nós estamos, entre aspas, competindo contra nós mesmos para termos um bom resultado, mas o objetivo final é alcançar 60% de acerto. Então nós não precisamos ter uma nota super alta, acertar todas as questões, mas se nós temos em mente o perfil da prova, a parte previsível que eu estou contando para vocês, que chega a cerca de 70% da prova, a gente consegue se dar muito bem. Então esse é o objetivo desse vídeo, tá? Então vamos lá, análise da prova de 2019. Questão, vamos uma por uma as questões. Em relação às lesões císticas, então é uma questão que versa sobre a parte teórica mesmo, né? Quando fala em lesão cística, a gente lembra que tem toda a parte de anátomo patológico que vai vir para a gente, sobretudo na segunda etapa, mas aqui a parte ocorre. Há muitas questões que cobrem a parte teórica. A gente vai ver uma de lesões granulomatosas também, vocês vão ver que é uma coisa muito histopatológica que eles acabam puxando para a parte teórica, tá? Caindo na primeira etapa. Então, em relação às lesões císticas, assinale a correta. Prestando muita atenção entre correta e incorreta, não é admissível que um candidato de prova de título ele erre uma questão por confundir correta e incorreta. Até agora, a gente pode confundir isso, é o momento, mas na hora da prova a gente não pode. 2019 foi um ano em que muitas pessoas deixaram de obter seu título por uma questão. Então, uma questão vale tudo, é tudo ou nada. Então, errem e sofram agora para não sofrer na hora da prova, ok? Em relação às lesões císticas, assinale a correta, muita atenção à correta. Nos anos anteriores, sempre se pedia muito mais a incorreta, este ano eles pediam muito mais a incorreta, este ano pediram muito mais a correta, isso pode ter dado um nó na cabeça de alguns candidatos. Então vamos lá. Os hidrocistomas podem ser hereditários com caráter autossômico dominante devido à mutação no gene KRT17. Quando fala KRT17, é a nomenclatura que vem mais no livro da Bolonha do que no livro do Belda. No Belda, muitos de vocês podem estar muito mais acostumados a CK17. E KRT é a mesma coisa, é queratina, citoqueratina, ok? 17. É importante ter em mente todas as citoqueratinas, as principais relacionadas a cada doença, tá? Letra B. Os cistos velos eruptivos podem ocorrer em associação com esteatocistoma múltiplo. Letra C. Os cistos triquilemais proliferativos ocorrem mais frequentemente em homens e são localizados no dorso. Indivíduos portadores da síndrome de Gardner apresentam como uma das suas manifestações clínicas múltiplos esteatocistomas. Então vamos lá, de baixo para cima. Letra D. Isso aqui é uma coisa clássica que eles gostam de pedir, das genodermatoses, das doenças associadas a neoplasias internas. Síndrome de Gardner é uma delas, a gente tem que chegar na prova com essa síndrome na ponta da língua. Ele fez uma mistura aqui entre síndrome de Gardner, que tem os pólipos intestinais,
desde em todo o intestino, não só intestino grosso, síndrome de Gardner, isso, e pólipos intestinais, osteomas mandibulares e cistos odontogênicos, tá? É a tríade básica da síndrome de Gardner, tá? E ele fez uma confusão com esteatocistomas múltiplos, fez uma confusão proposital com os cistos epidérmicos, que é uma característica cutânea da síndrome de Gardner. A gente vai ver que esteatocistoma não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos ver cada uma delas. Primeiro, qual que é o gene KRT? É o gene, como eu estava dizendo, da citoqueratina 17. Então, a sua mutação está relacionada ao esteatocistoma múltiplo. Lembrando que esse esteatocistoma pode ocorrer em associação com o cisto velos eruptivo e também com a papioníquia congênita, primariamente, ou principalmente o tipo 2. O cisto triglemal proliferativo classicamente ocorre como um nódulo de crescimento lento no couro cabeludo em mulheres idosas, tá? Então, cisto triglemal proliferativo, mulheres idosas, couro cabeludo. Esteatocistoma múltiplo, relação com o cisto velos eruptivo. Isso aqui a gente encontra no livro da Bolonha, tá? Então, a gente já consegue eliminar a letra C. Cisto triglemal proliferativo não é mais em homens e não mais em dorso. E hidrocistoma não é o que tem a ver com a KRT17, é o esteatocistoma. Hidrocistoma não, esteatocistoma sim. Então é uma questão para fazer uma grande confusão na cabeça da gente, que vai misturando tudo, fazendo um bololô. E o cisto velos eruptivo sim, tem relação com o esteatocistoma múltiplo e com a papioníquia congênita. Então, o esteatocistoma é isso aqui, essas lesões, predominantemente em tronco, em áreas um pouquinho mais seborreicas. Quando a gente fala em esteato, a gente já pensa em áreas seborreicas. Dá para ver macroscopicamente que são lesões, né, de aparência nódulo cística. Quando a gente abre, a gente vai ver que são cistos, na verdade. Lesões podem ser únicas ou múltiplas, de poucos milímetros até centímetros, chegam a drenar um fluido oleoso quando são mais pronunciados. Localização em áreas mais seborreicas, de forma incomum em região facial, acral, e mais incomum ainda, forma linear e congênita. Geralmente são assintomáticos, ok? O esteatocistoma tem uma herança autossômica dominante por mutação do gene KRT ou CK17. Então, algo para a gente decorar. Não adianta. Tem muitas coisas que a gente precisa decorar, ter em mente. Então eu falo que para a prova de título eu preciso decorar, eu preciso entender. As duas coisas, não adianta. Basicamente, decore tudo que você consiga decorar e na hora da prova traga essa carga, esse conhecimento de decoreba com muito máximo que você consiga de raciocínio lógico. Ok? O momento de decorar é agora, antes da prova, e o momento de raciocinar, principalmente, é na hora da prova. Ok? Mas as duas coisas são muito importantes. Então não adianta. Não vou mentir para vocês. Tem que decorar. Decore. Esteatocistoma, KRT17. Lembra do 17, do Bolsonaro? Imagina o PSL, a eleição, o Bolsonaro lá com o esteatocistoma, enfim. Importante criar o seu mecanismo mnemônico. Pode ocorrer associação com cisto velos eruptivo e papioníquia congênita, como a gente já tinha dito, principalmente tipo 2, que é a de Jackson-Lowell. A gente tem a tipo 1, que é de Jadassohn-Lewandowski. As duas são JL. A primeira tem o nome maior, Jadassohn-Lewandowski, e a segunda, tipo 2, o Jackson-Lowell. Na minha cabeça eu imagino o Michael Jackson e seu Lawler, seu advogado, os dois com vários cistos velos nas áreas seborreicas e com as unhas todas detonadas, com papioníquia congênita, tá? Então, formas aí de tentar decorar. O histopatológico é importante desde logo ter em mente qual é a histopatologia do máximo de doenças que a gente conseguir.
Aqui o nome já diz tudo para a gente, é esteatocistoma, é um cisto esteato com glândula seborreica próxima. Então, é um cisto com glândula seborreica. Parede do cisto, epitélio estratificado fino e ondulante, ausência de extrato granuloso, revestido por uma cutícula eosinofílica. Pequenos lóbulos sebáceos aqui em destaque. Simples, o nome já diz tudo. É importante a gente saber das síndromes relacionadas com as neoplasias. Aqui eu trouxe para vocês duas muito importantes, a de Muir-Torre e a de Cowden. Muir-Torre, a gente lembra das neoplasias de origem sebácea, exceto hiperplasia sebácea, adenoma sebáceo, sebaceoma, carcinoma sebáceo e também o KA, querotapantoma, relacionado com tumores, principalmente em trato gastrointestinal e mama. CA coloretal em mais de 50%, trato urinário e muitos tumores de mama também nas mulheres com síndrome de Muir-Torre, muitos tumores de mama. Síndrome de Cowden também, mama vai ser o principal na síndrome de Cowden e Muir-Torre o principal vai ser o CA coloretal. Cowden, cerca de 30% das mulheres com síndrome de Cowden vão ter neoplasia CA de mama e 10% do total dos pacientes, homens e mulheres, vão ter CA de tireoide, geniturinário e gastrointestinal também. Na pele teremos triquilemomas múltiplos. Essa tabelinha é outra que tem que estar dentro da mente na hora da prova decorada. Então, resumidamente, hidrocistomas tem a ver com o gene KRT17? Não. A gente está falando de esteatocistoma que tem a ver com o KRT17, letra A, errada. Letra C. Cistos triclineais são principalmente em homens no dorso? Não. Em mulheres no couro cabeludo. Triquilemais, triquilema, cabelo, pelo, couro cabeludo, ok? D. Indivíduos com síndrome de Gardner apresentam múltiplos esteatocistomas? Não, não apresentam. Apresentam múltiplos tumores epidérmicos, cistos epidérmicos. Isso. Então, resumidamente, cisto veloso eruptivo está relacionado com esteatocistoma múltiplo. Eu esqueci de falar para vocês mais outras duas doenças importantes. Gardner, que é a alta questão. O que vai ter na pele? Cistos epidérmicos, como eu disse, além de tumores desmoides e tumores fibroides. Vários tumorezinhos na pele. Polipose intestinal e múltiplos osteomas sobretudo mandibulares. Também dentes supranumerários vão estar presentes. Esses pólipos intestinais vão sofrer degeneração carcinomatose eventualmente ao longo da vida em 100% dos casos. Além disso, hipertrofia congênita de epitélio retiniano e dentes supranumerários. Então, Gardner, lembram de Gardner, jardineiro em inglês, imagina um jardineiro aí com várias alterações tumorais, desde a pele com cistos epidérmicos, tumores desmoides, tumores fibroides, vários tumorezinhos na extensão da pele e outras alterações mais graves, polipose intestinal que vai ter degeneração carcinomatose, osteomas, dentes supranumerários e alterações de epitélio retiniano. POTS-Chagas é outro importante da gente lembrar. POTS-Chagas, Petzjägers, como gostam de traduzir, mas do alemão, POTS-Chagas, é uma polipose amartomatose intestinais, são amartomas, lembrem daquele tumor que tem várias origens histológicas, então vai estar relacionado com as neoplasias de pâncreas, principalmente POTS, pâncreas POTS, mas também gastro, intestino delgado, mama, ovário, útero, testículo e a lista vai embora. Na pele, principalmente aquela lentinose labial, perioral e de mucosa oral, e lentinose que chega a ser em região unguial e periunguial, lembrando o sinal de Hutchinson do melanoma, ok?